E aí pessoal, tudo bom? Nesses tempos de necessidade de internet, né, a gente precisa entender cada vez melhor qual tipo de tecnologia a gente tem à nossa disposição. E muitas vezes a gente tem uma conexão de Wi-Fi que é até boa, né? No meu exemplo aqui, eu passei muito tempo com uma conexão, acho que comecei com de 10 MB. E aí a operadora foi gradativamente me dando, fazendo ofertas, promoções, e eu fui acompanhando a evolução dessas ofertas, passando para 20, 40, 100, até que eu cheguei a 400 MB de internet, de velocidade de internet, né? E que é fantástico. Pô, como é que 10, 15 anos atrás eu ia imaginar que eu ia poder contar com uma conexão de 400 megabits por segundo? Difícil, né? Difícil a gente conseguir imaginar isso daquele tempo para hoje. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira assinatura de banda larga, que foi a famosa provedora Oi, que oferecia o serviço, eu acho que eu assinei com 1 mega. 1 mega, isso não tem tanto tempo assim não. Isso tem o quê? Foi no ano de 2009, né? Quer dizer, 11 anos atrás. Eu contava com 1 mega, 2 mega e eu achava fantástico. Quando eu assinei aqui minha atual provedora, comecei com um plano, como eu já disse, 10 mega e eu já achava muito bom. E rapidamente ele evoluiu oferecendo diferença irrisória de valor, e praticamente eu pago a mesma coisa do que eu pagava naquela época. E a oferta foi se multiplicando, a velocidade foi aumentando e hoje eu conto com uma conexão de 400 megabytes por segundo. É fantástico. Porém, o seu equipamento, ele acompanhou essa evolução de velocidade? Que equipamento, você pergunta? Seu computador, suas redes, isso, seu roteador. Ele é um roteador que é compatível com essa velocidade acima de 100 MB? Eu passei, por incrível que pareça, quase um ano com 400 MB de velocidade, mas sem poder aproveitar mais que 100. Mesmo nos testes cabeados, né, meu roteador privado, ele não fornecia essa capacidade de transmissão acima de 100 MB. Né? E o que a gente tem hoje são os roteadores gigabit. Né? Os roteadores gigabit, eles permitem, né, transmissão de velocidade acima de 100 megabits. O roteador original, né, o roteador que é oferecido pela provedora, ele até transmite, mas ele tem uma qualidade de frequência, estabilidade, de alcance muito fraca. Então, assim, minha casa não é tão grande, mas é uma casa com 4 cômodos, 4 quartos, na verdade, né? É um pouco extensa, meio estreita, mais extensa, e esse roteador que é fornecido pela empresa, ele não consegue dar conta de manter pelo menos a estabilidade do sinal. Eu tive muito problema com ele no começo. Eu tinha que fazer ligações repetidas, né, mensalmente, reclamando da velocidade, sempre. Eles faziam um ajuste no momento, trocava, acho que a frequência, trocava o canal, na verdade, e voltava a funcionar. Técnicos vieram aqui algumas vezes, até que um técnico, quando veio aqui, conversou comigo e sugeriu: olha, por que você não compra um roteador particular? Nessa época, a minha internet estava, acho, ou 40 ou era 80 MB ainda. E ele sugeriu que eu comprasse um roteador particular, com maior capacidade de transmissão, maior estabilidade dos canais, e, se possível, até dual band, que ele transmitisse em duas bandas de frequência diferentes. O que seria uma banda 2.4 e outra que chama banda turbo, que é de 5 ou 5.8 GHz. Né? Essa especificação varia, por incrível que pareça, eu vejo 5.0 em alguns lugares, outros 5.8, enfim. E eu segui o conselho dele e investi, né, num roteador de boa qualidade, né, marca TP-Link, né, o Archer 20 da TP-Link, que ele distribui, né, o sinal nessas duas frequências, nesses dois sinais, e com 3 antenas. Acredito que uma delas para um dos sinais e as outras duas para o outro sinal. Pela capacidade eu não sei se eu estou falando certo, pela capacidade de amplitude, né, de alcance das frequências,
a frequência 2.4 ela alcança um maior espaço, uma maior distância dentro da minha casa. Na maioria dos cômodos, ela pega em todos os cômodos, né? Só que nos cômodos mais distantes a conexão, a própria frequência 2.4 não é tão boa, né? Tanto é que o nome da outra é turbo, né? Que ela consegue transmitir com maior velocidade. E essa que é turbo, ela não tem tanto alcance. E aí, questionando isso, né, de alguns dias, algumas semanas para cá, né, com toda essa situação de ter que fazer todas as atividades em casa, transmissão de atividades, de aulas, enfim, né, a gente trabalha em casa na medida do possível com a melhor qualidade possível. E o que aconteceu foi que eu percebi que o meu roteador, ele simplesmente não utiliza todo o meu potencial de velocidade que eu tenho aqui instalado. Outra coisa que deve ser considerada é mas se eu ligar o meu roteador direto no meu computador, né, ele vai transmitir via cabo, né, toda a velocidade. Tá, mas ele teria que vir direto do seu aparelho original, o aparelho, não original, mas o aparelho que é fornecido pela operadora. Então você teria que conectar direto o cabo no seu computador, e o seu computador tem que ter uma placa de rede compatível também com a transmissão gigabit, né? Quando descobri que meu roteador não tinha essa capacidade Wi-Fi, eu liguei para a operadora e questionei: olha, o roteador que vocês oferecem aqui, que tem, né, aqui à disposição, que a empresa nos coloca à disposição, ele transmite em gigabit? E ele consegue acessar o meu sistema remotamente? Não, transmite sim e tal. Se eu ligar ele no meu computador direto, eu vou conseguir toda a velocidade? O senhor vai conseguir até 80%, né? No mínimo 80%, que é o que é por lei, a gente precisa estar sempre fornecendo ao cliente. Ou seja, se era uma assinatura de 400 MB, ele seria obrigado a transmitir pelo menos 320. E aí o suporte técnico, na verdade, me alertou e questionou se meu computador teria a placa de rede compatível com essa capacidade de transmissão de gigabits também. Isso eu não sei, né? Eu descrevi meu computador, é um MacBook 2012, né? Ainda antigo, mas aí rapidamente ele fez uns testes. Não, olha, faça o teste aí, a gente rodou alguns programas e estava passando até de 400, então é compatível sim. Eventualmente passava, a velocidade passava dos 400 MB. E acho que uma vez chegou até 535, coisa assim. Mas é claro que isso não é estável, né? O normal é que fica ali entre 250, 300, 350, que é fantástico. E que meu roteador não consegue fornecer mais que 100. E na verdade ele funcionava com média de 70, 80, às vezes 90 MB, né, de velocidade. Então, depois de tudo isso, verificado que meu equipamento, né, meu computador era compatível, que meu roteador, na verdade, não estava fazendo essa transmissão, que o roteador fornecido pela empresa, né, o sinal chega aqui por fibra. Se ele chega no roteador que a empresa fornece e o próprio roteador da empresa não transmite, não tem essa capacidade, não adiantava nada eu colocar qualquer outra coisa aqui, que eu não ia conseguir alcançar o sinal máximo de velocidade. Então, eu fiz esse teste também. O roteador que é fornecido pela empresa também é compatível com a transmissão gigabit. Então eu decidi pesquisar e comprar um novo roteador. Como vocês podem ver aqui, ele acabou de chegar. Fiz a compra online, né? Tentei ver a possibilidade de comprar aqui no mercado local, mas infelizmente o mercado local aqui não está atento às atualizações de tecnologia e estavam oferecendo alguns equipamentos já um pouco ultrapassados, assim, de 2018, com um preço muito superior, inclusive ao desse novo aqui que a gente consegue através da internet. Bem, pesquisei, pedi a opinião de alguns colegas que também tiveram essa percepção, né? Outros colegas que também estão trabalhando remotamente, né? Em casa, através de seus computadores, para fornecer material para suas atividades profissionais, assim como eu. E pedi conselho: você está usando qual? Não, estou usando esse da Intelbras, esse aqui é da D-Link, esse é da TP-Link e tal. E eu vi que a maioria estava usando um modelo Intelbras. Só que ao pesquisar, a gente começa a procurar. Eu já tenho um TP-Link, então eu comecei a pesquisar alguma coisa paralela ao TP-Link. Não, deve ter alguma coisa compatível com as mesmas características, porém da marca TP-Link, com a qual eu já sou acostumado há muito tempo. E achei, né, alguns modelos. Só que esses modelos que eu achei foram justamente esses modelos mais obsoletos, né, que datam de 2018, na sua fabricação, do seu lançamento no mercado. Comecei a perceber características que
eu não conhecia, né? Como, por exemplo, a característica desse roteador, que ele tem o sistema chamado MIMO, que é Multi User, Multi Input, Multi Output. O que é que significa tudo isso? Significa que esse roteador tem a capacidade de fornecer, com manutenção de velocidade, estabilidade da velocidade, a conexão a diversos usuários ao mesmo tempo, tanto para fazer download de dados como para fazer upload de dados. E isso é uma característica que eu não sabia que existia. Na minha concepção, todos os meus equipamentos ligados a esse meu roteador, por exemplo, eu tenho aqui uma TV, alguns celulares, computadores, e se por acaso estivesse usando 3 ou 4 ao mesmo tempo, na minha concepção, assim, ingênua, todos estariam usando a velocidade máxima, pelo menos necessária, né, para a atividade que estava se prestando. A televisão está aqui ligada no streaming de vídeos, de filmes, de séries, tá usando uma certa velocidade. Mas ao mesmo tempo, minha esposa está participando de uma live, assistindo alguns conteúdos profissionais e no computador dela, no celular, e também vai exigir uma velocidade. Meu filho está lá no iPad dele vendo desenho, vídeo, no YouTube, no Netflix, enfim. E também vai exigir uma certa velocidade. E assim, como eu tenho uma velocidade muito razoável, né, que é de 100, assim, aqui para nós, 100 mega é assim, excepcional, consegue dar conta disso tudo, por sinal. Eu achei que estava tudo sendo distribuído assim, todo mundo está usando o máximo possível que precisa para suas atividades. Só que às vezes a gente percebe que a qualidade do vídeo que está passando na TV, ela cai um pouco, fica no automático, né? No Netflix, por exemplo, você pode deixar lá no modo automático e vai acontecer de, eventualmente, a qualidade sair do HD, né? E eu percebo isso, né? Às vezes eu escuto lá que minha esposa está escutando uma live e de repente corta o áudio, então a própria imagem lá da pessoa que está fazendo a transmissão fica ruim. Isso é o quê? Isso, na verdade, é a incapacidade do meu equipamento de transmitir velocidade de forma equilibrada e usando a melhor, né, maior eficácia, com mais eficiência possível para todos os dispositivos ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse meu dispositivo não é né, multi-user, não é. E tem que ser multi-user, né, ou seja, múltiplos usuários, para que os usuários possam fazer tanto input como output, ou seja, puxar dados como carregar dados. Então, por isso que o nome, essa característica tem o termo MIMO, ou MIMO. E eu descobri isso precisando. E esses outros roteadores, por exemplo, que estavam me oferecendo, com um preço superior a esse, por sinal, e com tecnologia um pouco obsoleta, porque já era de 2018, esse aqui é do final do ano passado, 2019. Se não me engano, de setembro, o lançamento dele. Eles não tinham esse recurso, né? A maioria só questionava ser dual band e conseguir transmitir a rede 2.4 em 300 MB por segundo, enquanto a rede turbo transmitia em, se não me engano, 800, alguma coisa por segundo. 833 MB por segundo, coisa assim. Que no total dava a característica de ser AC1200, né? Que ele conseguia transmitir essas duas bandas com essas características. E outra coisa, as portas LAN, né? Alguns desses roteadores não tinham porta LAN, é simplesmente como se fosse um access point. Você ligava lá, ele tinha só a conexão que vinha da fibra, que vinha do roteador, que funciona na verdade como um modem, e aí toda a distribuição pela casa seria através de Wi-Fi, não tem porta LAN. Outro equipamento teria porta LAN, mas não tem porta LAN com saída gigabit. Ou seja, lá, aquela saída que é 10/100/1000, ela será 10/100. Qual o sentido disso? Né? A porta, né, física, né, do cabo teria que ser também gigabit, teria que ser /1000. E considerando tudo isso, valores, entrega, disponibilidade no mercado local, eu fiquei tentado a comprar um modelo TP-Link que tinha aqui, bem mais caro que esse que eu comprei, e como eu disse, da data de lançamento de 2018. Então eu acabei coibindo essa minha vontade, né, de imediatismo, né? A gente tem, principalmente numa situação dessa que a gente não consegue sair de casa muito, a gente precisa coibir essa vontade de
consumir para poder se satisfazer de alguma forma. Então eu consegui retrair tudo isso e me, me entreguei ao tempo, né, ao tempo de entrega previsto pela loja que eu comprei, que foi a Magazine Luiza. Por sinal, me surpreendeu com a entrega hoje, 9 dias antes do prazo final, que já era bem alto, né? Na verdade, era um prazo de aproximadamente 22 dias. E me conseguiram fazer com 2 semanas, com 14 dias, com 13 dias. Então, 9 dias antes do prazo, né, me deparei aqui com o meu equipamento entregue. Obviamente, eu estava acompanhando todos os dias o status de rastreamento, né, foi feito por sinal pelos Correios. Então, tanto pelo site da Magazine Luiza como dos Correios, eu ficava olhando, às vezes, de ontem para hoje, eu olhei, eu perdi as contas, porque acompanhei toda a saída e quando chegou no trecho final, que era para chegar aqui na unidade de distribuição aqui da minha cidade, para dar dessa unidade para aqui para casa, então eu fiquei atualizando, até que hoje de manhã apareceu, né? Saiu para entrega. Demoraram quase 3 horas, mas chegou aqui, pouco depois da hora do almoço. E aí tô aqui com esse equipamento, né? E a gente vai fazer o unboxing, unpack dele para ver, né, o que é que a gente tem aqui dentro. Vamos lá. Bem, né, bem embalado. Eu fiquei até assim preocupado porque acho que ele merecia um pouco mais de proteção, não sei. Até subestimei aqui. Ah não, mas ele tem um plásticozinho bolha. Discreto, mas tem. Preserva a etiqueta aqui. Qualquer coisa precisar envolver, né? Nunca sabe. A primeira coisa a fazer é conferir se o equipamento está selado, né? Lacrado. Na sua embalagem original, de fábrica. Está bem preso aqui. É só um plástico bolha protegendo. Vocês podem ver aqui, né? Por sinal, praticamente todas estouradas. Vamos ver aqui. Tá todo lacradinho. Aqui. Batida no plástico. É isso. Então é isso. Primeira coisa, o equipamento que eu comprei foi o que veio? Sim, né? Vocês podem ver aqui. O AC1200, tá? O roteador, né? Wi-Fi. Com todas as características que a gente descreveu aqui, tá certo? Marca TP-Link. Vocês podem ver aqui, né? Ele tem 4 antenas, mas na verdade são 5 antenas. Isso também eu considerei quando comparei com os outros equipamentos. Ele tem 3 antenas para frequência 5.0 ou 5.4 e tem apenas 2 antenas para a frequência 2.4. Uma é interna, né? Uma delas é interna, que é uma que compõe a 5.4. Estão dispostas de forma alternada, se não me engano. Ou as duas internas, essas duas mais ao meio e a interna são do 5.0 e a 2.4 estão nos extremos. Enfim, eu ainda não tenho certeza disso, mas é isso. Tem uma antena externa e 4 externas, tá certo? E outra característica também é que ele fornece uma rede, como está escrito aqui, mesh. Eu não pesquisei muito o que significa isso. Eu só sei que tem relação com a estabilidade, né, do sinal. Ou seja, se eu estiver aqui a 1 metro do roteador ou até a sua distância máxima, que se não me engano é de 15 metros, ele vai fornecer a mesma capacidade de transmissão de dados, tá? Então foi outra coisa que eu também avaliei, né? Aquele que eu falei que não tinha porta-LAN, ele oferecia uma rede mesh, porém ele não tinha portas físicas, né? Então isso é uma desvantagem, porque eu deixo o roteador aqui ao lado da televisão e assim, nesse período o que mais conta é a estabilidade de sinal para a televisão, para que a gente possa ter, como eu estou assistindo aqui agora, um vídeo com uma imagem Full HD ou 4K, né? Na verdade aqui 4K, minha TV também é relativamente nova, comprei no final do ano e já tem a resolução 4K, não chega a ser 8K ainda, mas é 4K, eu peguei num preço muito bom aí no Black Friday.
E a gente precisa dessa conexão física para que a TV, né, possa ser utilizada no seu potencial máximo. E às vezes falha um pouco. Eu percebo que quando eu estou usando streaming de vídeos, mais conhecido como atualmente mais popular Netflix, às vezes a qualidade cai um pouco. Né? Isso é chato, porque você tem uma TV com capacidade tão boa de definição de imagem, né, com profundidade, e às vezes você não usa. O que mais a gente tem aqui? Certo? Tá aqui, ó. Tá escrito aqui. Ó, portas LAN gigabit, tá certo? Vocês conseguem ver aí. Né? Aqui, tem aqui os dados. Tá? A capacidade de transmissão é 867 megabytes segundo na frequência de 5 GHz, como eu tinha dito, e 300, né, megabytes segundos na frequência 2.4, tá? Então ele tem várias características, né, bem recentes, bem atuais. E agora eu vou terminar de fazer a abertura aqui da caixa para ver se está tudo correto aqui dentro, tá certo? Vamos ver aqui. Eu não trouxe nada, vai ser no dedo mesmo. O bom da TP-Link, né, que eles têm uma interface, como a maioria dos roteadores, na verdade, eles têm uma característica da TP-Link, mas eu já sou bem familiarizado com a TP-Link. Eles têm uma interface de comunicação com o roteador que é muito fácil de utilizar. Né? Você conecta no roteador e já consegue estabelecer a rede bem facinho, né? Não tem nada de complicado. A expectativa aqui é que ele consiga atender toda a minha área residencial aqui, sem precisar de pontos de prolongamento. Fala aqui que a garantia é de 5 anos, tá certo? É certificado da Anatel. Né? E vamos lá. Como sempre, ele tem um design bem legal, eu sempre gostei. Meu outro radiador tá novinho aqui, não tirei nem o plástico que fica aqui em cima dele. Eu já tenho quase 2 anos de uso. Né? Então ele vem aqui bem cuidado aqui na embalagem plástica. Vou tirar aqui a fita adesiva. E isso aqui. Né? Esse normalmente eu não tiro, acho que é do mesmo tamanho do outro. Só que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 antenas, o outro tem 3 e uma antena externa 5. Acho que é do mesmo tamanho, tá ali perto. Né? Bem, a sua base principal aqui. Não muito mais coisas. A fonte normal. Um cabo de rede, também padrão. E os manuais. Então é isso. Né? Agora é configurar e estabelecer aqui novos limites para a conexão Wi-Fi aqui da minha rede residencial. Um abraço.